trata a harmonia tradicional? Seguinte, quando você está tocando uma música, está aprendendo uma música, saiba você ou não, mas tem acordes aí na sua música. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes o acorde está de maneira explícita. Você está tocando, está aprendendo músicas por meio de cifras, então está escancarado ali o acorde. Mas às vezes, ao longo do teu repertório, do teu estudo, você vai estar estudando mais com partituras, então os acordes ficam mais velados. Parece que você não faz acorde, mas a sua música é cheia de acordes. E toda vez que a gente observa isso, esses acordes que estão ali mais velados, escrito no meio das notas daquela partitura, ou estão ali escancarados na cifra, o fato é que quando a gente enxerga esses acordes e a gente começa a entender o relacionamento entre eles, por que essas notas estão aqui, qual é a importância desse acorde estar aqui nesse momento da melodia, quando você começa a entender isso, você fatalmente vai puxar o seu olhar para a camada harmônica da música. E o campo de estudo da harmonia faz a gente entender esse relacionamento entre os acordes e do acorde com a estrutura da composição. Então a gente começa a fazer análises harmônicas que traduzam princípios dos quais o compositor se usou para criar. Então a gente coloca ali na análise, a gente registra no papel que nós estamos entendendo a linha de raciocínio dele. A gente entende por que esse acorde está aqui, por que aquele lá, porque segue alguns princípios. Acontece que essa análise, na hora que a gente está analisando, colocando isso no papel, nós podemos usar sistemas diferentes de análise. E um deles é o da harmonia tradicional. Mas você pode também usar a harmonia funcional, você pode usar a harmonia popular, enfim, a tonal. Tem alguns sistemas que são pequenas variações na forma de descrever o teu entendimento. Os princípios são os mesmos, mas a forma de descrever, porque as regras que estão por trás ali, vem trazer uma forma diferente de cifragem, de escrita, né, de simbologia dessa análise. A harmonia tradicional, especificamente, ela é um sistema que ela se preocupa muito com a questão do deslocar da condução das vozes. Por que condução das vozes? Um acorde nada mais é do que 3 notas, no mínimo, reunidas de forma simultânea. São 3 notas que estão soando juntas. No mínimo. Se você observar essas 3 notas aqui numa visão vertical, você vai ver que elas desempenham 3 vozes. É como se fossem para 3 instrumentos tocarem ela. Porque alguns instrumentos conseguem tocar essas 3 notas juntas, tipo aqui no piano. Eu consigo tocar essas 3 notas juntas. Mas outros instrumentos não conseguem. Então, os instrumentos melódicos, que estão fazendo melodias apenas, não conseguem. Ou eles tocam uma nota, ou a outra, ou a outra. Então, nessa visão, nessa ótica, você entende de onde vem essas 3 vozes, porque cada instrumento faz uma nota, então ele segue uma voz na música, uma linha melódica, certo? Essa nota que foi tocada aqui por esse instrumento mais grave, a nota que foi tocada pelo instrumento intermediário e a nota que foi tocada pelo instrumento mais agudo, vai levar para outra nota. Então, cada instrumento vai seguindo a próxima nota. E aí, você vai observar esse relacionamento de uma nota para outra. E como essas vozes estão se misturando ou não. Qual a distância entre elas? Essa aqui vai para cá, essa aqui vai para lá. Quando você começa a observar esse movimento entre as vozes, e aí você começa a descrever isso na análise, esse é um dos princípios, é daí que vem a visão da harmonia tradicional. A harmonia tradicional, ela valoriza muito esse enxergar a formação dos acordes que estão desempenhando vozes. E aí existem diversas regras também para conduzir, para trazer essa visão desse contraponto, de conduzir vozes. Então, a partir do aprofundamento na harmonia tradicional, você começa a cair por esse estudo, sabe? De contraponto, faz assim com essa voz, faz assim, faz assado. Enfim, esse enfoque aí dessa condução de vozes vem desde o período barroco da música, né? Muito a base da escrita coral do período barroco, muito característica da polifonia da música coral do barroco, traz esses princípios que são muito valorizados no sistema de análise da harmonia tradicional, ok? Então, assim, quando você começar a enxergar os acordes e começar a colocar ali a sua análise sobre esse entendimento do que eles estão fazendo um após o outro, você fatalmente vai começar a observar as notinhas que estão na sua formação. Fatalmente. Isso não acontece, por exemplo, na harmonia funcional, porque a harmonia funcional vai em busca da função e não tanto da formação interna do acorde. Você não tem tanto esse enfoque, mas a harmonia tradicional tem, na minha opinião particular,
uma auxilia a outra no sentido de você conceber melhor a música, né? Porque o enfoque que uma dá, você puxa o enfoque que a outra dá e as coisas se somam, entendeu? Não se excluem. Mas o fato é que a harmonia tradicional tem essa visão a partir da formação interna e do deslocar de cada uma dessas notas aqui.